Olá, esse é o canal Chofar do Valente, eu sou o Arthur Valente e quero começar esse vídeo com uma pergunta. Quem é você? Ou, aliás, não exatamente quem é você, mas como você se define? Qual é a sua definição? Eu vi um vídeo esses dias agora, bem interessante, de um homem que está doente, está num leito de hospital. Ele é parecido com Morgan Freeman, não é o Morgan Freeman, mas é um ator parecido com ele. E que pergunta para aquele que está do lado do leito dele, do hospital, quem é você? E o homem começa a se definir, diz assim, eu sou treinador de futebol. Tá, mas se você deixar de ser treinador de futebol, quem é você? Eu sou professor de história. Tudo bem. Se você deixar de ser professor de história, quem é você? Ele ficou meio perdido. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou um homem branco americano. E aí ele disse, sim, se tudo isso fosse tirado, o que ainda sobraria de você? Eu sou cristão. Aí ele disse, sim, interessante que isso daí não está no final da sua lista. Depois que você mencionou tudo isso daí, no final da lista você mencionou ser cristão. E aí a gente faz uma pergunta assim para nós mesmos. Quem sou eu? Ou melhor, quem é você? Você saberia responder? Bora pensar um pouquinho sobre isso aqui? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A palavra de Deus, ela fala assim muito claramente sobre a nossa postura, o nosso papel como cristãos. E hoje em dia é muito importante a gente entender esse papel, porque cada dia mais nós estamos sendo testados e provados nesse período de tribulação que nós estamos passando. É muita coisa ruim acontecendo. E a gente tem que estar preparado para isso. E para isso é muito importante a gente saber quem a gente é, a quem nós servimos, quem nós somos. O mundo tenta nos confundir, sabe, de várias maneiras. Por muito tempo, eu fui confundido por esse mundo por uma coisa tão banal como o materialismo. Por quê? Muita gente, quando tenta questionar a igreja, principalmente a igreja evangélica, e nisso alguns líderes têm uma culpa muito grande, porque pegam logo no assunto finanças, no assunto materialismo, no assunto dinheiro. Porque tem algumas igrejas, infelizmente, para vergonha e horror do verdadeiro evangelho, que se apegam nisso, que só falam disso, que só querem isso. Só o tempo todo o assunto deles é Mamon, príncipe do dinheiro. O próprio Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, ou é um ou é outro. Só que as pessoas, para às vezes falarem mal da igreja, principalmente dos segmentos neopentecostais, pegam só nesse tema. E isso daí cria essa resistência terrível que as pessoas têm ao evangelho, à salvação, à graça, ao próprio Deus, por falta de sabedoria, por falta de prudência de alguns líderes que não souberam direcionar suas pregações, seu ministério. É claro, eu não estou falando que não é necessário que a gente leve para Deus aquilo que Ele nos deu, uma parte daquilo que Ele nos deu. Por mais que seja uma pequena parte, fala-se o normal de todos os lugares, fala-se de 10%. Mas mesmo assim, as pessoas criticam e acham que não deve. A gente, às vezes, faz isso, às vezes a gente age dessa maneira porque a gente não entende o real propósito por trás disso. O que a gente leva de volta para Deus do que Ele nos abençoou não é nenhum tipo de pagamento ou algum tipo de sustento, ou se é para pagar salário de pastor ou manutenção do templo. É claro que é usado para essas coisas, mas o propósito principal não é esse. O propósito principal está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, onde diz assim: honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então a gente vê que isso não se trata de pagamento, isso não se trata de devolver, isso se trata de honrar. Vamos entender um pouquinho essa questão de honra. Como é que você honra uma pessoa que está no seu meio, que está no meio do seu convívio social? Como é que você honra essa pessoa? Uma das formas que se tem de honrar hoje, claro que não é a única, mas uma das formas que se tem de honrar hoje é de dar para essa pessoa um lugar de destaque. Quer ver um exemplo disso? Você está numa festa, uma festa sua, seu aniversário, e tem um bolo para ser partido. E fica sempre aquela pergunta, para quem vai a primeira fatia do bolo? Por quê? As pessoas se interessam saber para quem vai a primeira fatia do bolo, porque essa é uma demonstração de honra. Aquela primeira fatia que você escolheu, tendo você dado para sua mãe, para sua esposa, para o seu pai, para o seu chefe, para quem for. Mas essa pessoa que você deu essa primeira fatia, você está dizendo, eu estou te honrando. Isso é a minha forma de te honrar, é dar essa primeira fatia. Assim mesmo,
quando a gente acorda de manhã cedo, eu pelo menos tenho esse costume, quando eu acordo de manhã cedo, a primeira coisa do meu dia, eu procuro eu dar bom dia para o meu Deus, para o Espírito Santo, Jesus, eu orar, dedicar um tempo para o Senhor. É a primícia do meu dia, é o primeiro momento do meu dia, é a hora que eu acordei. Eu vou, antes de qualquer outra coisa, eu vou dedicar a Ele. Isso é a minha forma de honrar. Mas aqui, na palavra de Deus, fala: honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de tudo que tu tiveres, do teu rebanho, da tua plantação, do teu salário. É a primícia. O que é a primícia? É a primeira parte. É o que primeiro veio na sua mão. Porque você já parou para pensar por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? Vamos olhar na palavra, lá no Gênesis. O que é que a palavra fala sobre esses dois sacrifícios que foram feitos por esses dois irmãos? A gente sabe que Abel, ele criava ovelhas. Ele era pecuarista, né? Ele era pastor, ele era criador de ovelhas. E Caim, ele trabalhava com plantações, trabalhava com plantas, ervas. Os dois foram ofertar ao Senhor um sacrifício. E aí o que acontece, que a palavra diz da diferença do sacrifício que cada um deles fez. Está aqui no Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 2. O versículo 2 diz: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, passado algum tempo, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Quer dizer, os primeiros bebezinhos que nasceram, os primeiros rebentos do rebanho, Abel trouxe para o Senhor. A primícia. Olha a diferença. Abel pegou o rebanho dele, quando reproduziu, ele pegou a primeira reprodução, a primícia, e levou para Deus. Isso é honrar. É a primeira fatia do bolo. Caim, depois de uns tempos, quer dizer, ele colheu aqueles vegetais, fez salada, comeu, fez salpicão, sei lá o que mais. Depois de uns tempos, lembrou que tinha um Deus para honrar e foi lá e ofereceu para Deus. Olha a diferença de atitude de um para o outro. Olha a diferença do coração de um para o outro. Deus aceitou a oferta de Abel, porque foi primícia, foi lugar de honra, mas rejeitou a de Caim, que foi a xepa, foi a sobra. Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem dado para Ele as primícias ou você tem dado para Ele a xepa? Como é que você tem feito? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Eu quero confessar, inclusive, aqui de público, que eu, por algum tempo, já faz tempo isso, mas houve um tempo em que eu agia assim. Eu, quando dava alguma coisa para Deus, era com dor no coração, era meio arrependido. Poxa, eu vou deixar de ter isso aqui e vou dar lá para a igreja. E ficava com aquela coisa segurando, porque eu não entendia. Para mim, naquele tempo, naquela época, eu achava que eu estava perdendo. Hoje, se eu separo a primeira coisa quando eu recebo, separo para o Senhor a parte dele, eu percebo que eu estou honrando meu Deus. Isso é uma forma de honrar. E se eu honro, Ele vai ficar do meu lado, me proteger, me abençoar, me aconselhar, me dar sabedoria, me dar discernimento e dar tudo aquilo que eu preciso. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E isso, para mim, faz toda a diferença. Isso hoje, se eu for me descrever, eu diria, eu sou cristão, em primeiro lugar, e depois de dizer que eu sou cristão, eu vou dizer, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou professor de inglês, eu sou professor de fotografia, eu sou fotógrafo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, tudo mais que for. Mas, primeiro lugar, sou cristão. Segundo lugar, pai. Terceiro lugar, sou esposo. E depois vem o resto. Como é que está a ordem das importâncias da sua vida? Como é que está a sequência do que é mais importante para o que é menos importante na sua descrição? No seu currículo Lattes, como é que está a descrição, o job description da sua vida? Será que Deus está em primeiro lugar? Será que Jesus, o ser discípulo de Cristo, está vindo em primeiro lugar? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem honrado a Deus? Não estou falando de pagar, não estou falando de dar coisas. Honrar. Dedicar a Ele os primeiros momentos do seu dia, primícias das suas conquistas. Você tem honrado a Deus? Porque Ele quer te honrar. Ele quer honrar a sua vida, Ele quer honrar os seus caminhos, o seu trabalho, sua família. Ele quer te honrar. Mas para isso você tem que honrá-lo. Não é a via de mão única, é de mão dupla. Então vamos pensar sobre isso, mas pensar a sério e levar a sério. Porque realmente a nossa vida só tem a ganhar se a gente
afinar com a direção do Senhor, se a gente aprumar o nosso alvo, nossas setas, nossas flechas, todas na direção daquele alvo abençoado, ungido, preparado por Deus para nós. Hoje a gente deve entender que o Senhor, Ele quer o melhor para nós. E para isso, nós temos que dar o melhor de nós para Ele. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Não estou falando aqui só de bens, só de material. Estou falando geral, todas as áreas da nossa vida. Dar para Deus o que Ele realmente merece. Dar para Deus o que Ele representa na nossa vida. Se Ele é o primeiro lugar da nossa vida, é o primeiro de tudo que nós tivermos para Ele. Vamos pensar nisso, nesse domingo abençoado, em que Ele tem cuidado de nós. E vamos fazer a nossa vida se tornar realmente aquilo que Ele espera que seja. Amém? Vamos caminhar nos passos do Senhor, nos caminhos que Ele mostra para nós. E que o Senhor te abençoe, te guarde todos os dias, guie teus passos, direcione a tua vida e te faça chegar seguro no lugar de glória que Ele tem preparado para nós, para cada um que o ama, todos os dias. Shalom Adonai. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Vou te esperar aqui. Volta que eu estou te esperando. Abraço.